Mais um episódio aqui de Carreira e Negócios. E esse aqui é para você que está na tua transição de carreira, você está maduro num determinado negócio, numa determinada carreira, e está pensando, poxa, será que vale a pena eu fazer uma transição? Será que vale a pena agora eu ir para um conselho consultivo, conselho administrativo? Né? E essa transição não é simples, não é trivial. Né? E como é que eu posso alavancar essa transição? Né? E eu trouxe aqui Sérgio Simões, ele é sócio da ESEC, um dos maiores especialistas nessa parte de formação de conselho, construiu mais de 60 conselhos. Sérgio, muito obrigado por estar aqui compartilhando seu conhecimento. Obrigado, Jorge. Um prazer estar aqui com você. Acho que vai ser bem legal esse nosso bate-papo para ajudar quem está querendo começar nessa carreira aí de conselheiro, né? Cada vez mais, né, gente? Então vamos ficar bastante ligados aí nas dicas, que são as mais importantes, né? E tem uma idade para ser conselheiro? Eu acho que a partir do momento que a gente pode começar a andar e falar, eu acho que já podia ser conselheiro, né? Especialmente quando a gente busca num negocinho chamado diversidade. Claro que eu exagerei, mas não tem uma idade, não. Eu acho que normalmente o que precisa é ter a maturidade para entender o que é ser um conselheiro, que é bem diferente do que ser um executivo, né? Eu acho que quando essa maturidade existe, independente da idade, o conselheiro ou a conselheira é muito bem vista nos conselhos hoje. Então poderia ser uma pessoa mais jovem que passou por um processo de inovação, lançou um negócio digital e ser conselheiro de uma empresa onde os outros conselheiros já são mais veteranos, né? Não tenha dúvida nenhuma, apesar do pessoal não gostar muito que a gente diga que isso é uma realidade, né? Até porque, como é que a gente vai discutir, por exemplo, hoje o tema de transformação digital, o tema de inteligência artificial, se nós, por exemplo, na nossa carreira executiva, eu me ponho aqui como um exemplo, não vivenciamos isso. Quem vivenciou é quem tem 30, 40 anos no máximo, né? Quem vivenciou o que é novos, ou que são os novos modelos de negócio, o que é entender o consumidor, né? Muitos da minha idade, da minha formação, ainda acham que ter um e-commerce é fazer transformação digital. Quer dizer, que se você continuar pensando assim, você nunca vai fazer transformação digital, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente precisa de ter esse tipo de discussão no conselho, a gente precisa levar para o conselho pessoas que vivenciaram isso. E a vivência no tema é muito mais importante do que a idade nessa característica de necessidade da empresa, né? Então talvez assim, só para a gente já começou direto no começar assunto, no começo, né? Mas assim, para quem não conhece, o que é um conselho, né? Qual o papel do conselho e qual a importância do conselho para uma empresa? Não, legal. Assim, eu acho que o primeiro ponto, Jorge, é a gente entender assim, existem diversos tipos de conselho. Vamos dividir em 3 para ficar mais fácil, né? Tem um conselho que eu gosto muito, que ele se chama construtivo. Construtivo. Isso. Depois a gente tem o consultivo e por último o de administração. Então vamos tentar olhar um pouquinho para esses 3 e entender o que está por trás de cada um deles, né? A questão do conselho construtivo, né, pode ser uma surpresa para muitos ali, é assim, é a base inicial para que a gente possa, junto com a empresa, junto com a startup, junto com o empreendedor, junto com você que está querendo montar o seu primeiro conselho, ter alguém do seu lado que te instrua sobre o que é a governança. Então acho que o primeiro ponto de ter um conselho é entender o que é a governança. Você está fazendo governança para quê? Né? Eu, como empresário, estou fazendo governança porque eu quero melhorar a minha empresa, quero conhecer melhor, trazer pessoas que desafiem o meu negócio? Ou será que eu quero fazer um conselho porque eu vou fazer um evento de liquidez, ter um sócio ou buscar um empréstimo e aí o banco quer que eu tenha um conselho? Então, para que eu quero um conselho? Então, nesses primórdios da montagem do conselho, é que eu trago essa visão do conselho construtivo. Você tem que ajudar o empresário, a empresa e até mesmo, muitas vezes, a gestão da empresa a entender o que é um conselho e para que eu vou usar um conselho. Uma vez que eu defina esse porquê e para quê, sim, eu passo a ter um conselho instituído, né? Um conselho consultivo, vamos chamar assim. O conselho consultivo, o grande objetivo dele, como o próprio nome já diz, ele é um conselho para ajudar a tomada de decisão. Ele não é um conselho que vai te ajudar a definir, a fiscalizar, a auditar, a deliberar sobre alguma coisa. Não é esse o intuito. O intuito do conselho consultivo é te ajudar a definir, principalmente para você executivo, que muitas vezes está sozinho, você é empreendedor, você é dono da empresa, que não tem com quem conversar muitas das vezes, que você leve ao conselho definições e possibilidades de cenários que esse conselho ou esses conselheiros possam olhar e dizer assim, faz sentido. Pô, não faz sentido. Na minha experiência, quando eu fiz isso não deu certo, ou deu certo porque eu fiz assim, assim, assado. Então esse aconselhamento ele deve acontecer.
e poderia acontecer em qualquer tipo de empresa. A gente vê conselhos consultivos hoje em empresas de capital aberto, que estão listadas na Bolsa, que também têm conselhos de administração. Mas ali o conselho de administração, nesse caso, que é o terceiro cenário, é para outra coisa. O conselho consultivo é para você ajudar a tomar decisões, ajudar a entender como aquele executivo pode ou não tomar algumas decisões. Exemplos, empresas que vêm de fora e que trazem o seu presidente, um gringo, para cá. Normalmente elas montam um conselho consultivo com pessoas que vão ajudar esse executivo que não conhece bastante bem o nosso mercado a tomar algumas decisões. Não quer dizer que ele vai tomar as decisões por esse executivo, mas ele vai ajudar, vai discutir, vai debater, vai trazer um pouco da sua experiência. Terceiro e último, o conselho de administração. Aí o jogo é outro. Né? É um jogo de empresas de capital aberto, a maioria das vezes, ou de empresas SA, vamos chamar assim, de capital aberto ou não, que seguem lei, que tem por obrigação ter um conselho, que tem por obrigação seguir algumas práticas. Então ali já é alguma coisa mais formal, para você fiscalizar a empresa, para você, de algumas formas, entender melhor e garantir a perenidade da empresa. Então veja que a gente tem momentos diferentes de negócio e de forma de utilizar o conselho. O conselho construtivo muitas vezes é um conselho que você usa para ajudar a fomentar a importância da governança. O conselho consultivo você está mais maduro, você vai usar o conselho consultivo para te ajudar a tomar decisão, você executivo, você dono, na maioria das vezes. E o conselho de administração não, você vai seguir a lei. Né? Ali é outra história, outro jogo, é um jogo de deliberação em que você vai sim deliberar, você vai sim ser responsável pelo que você está fazendo dentro daquela empresa, você vai sim assinar uma ata. Então assim, é uma outra história de conselho, é uma outra definição e um outro formato de conselho. Eu brinco bastante com o construtivo, tá? Na realidade ele não existe, né, gente? Mas é o passo inicial. Né? Quer dizer, entre você saber o que você quer e para onde você vai, traga alguém que conheça a governança para o seu lado, para poder te orientar e definir o que você precisa. Esse é o ponto. E se precisar de alguém, eu posso ajudar sempre, né? Claro. Aproveitando então o gancho, né? E como é que está esse mercado de conselhos? Assim, está crescendo? Qual é o potencial? Porque quando a gente fala de empresa de capital aberto, você tem um certo limite, né? Como é que está esse mercado? O quanto que demanda? Está faltando conselheiro? Está faltando conselho? Como é que está o mercado? É uma boa pergunta, Jorge. Assim, começando do conselho de administração, como você colocou, é muito mais limitado, né? A gente tem no Brasil, infelizmente, talvez ali umas 500 empresas que têm conselhos de administração, capital aberto, ou que tem algum tipo de evento de liquidez, uma debênture, seja lá o que for, e um sócio específico que é um fundo. Então, assim, se a gente tiver 500 empresas e elas tiverem, em média, 7 conselheiros, que é uma média razoável, nós estamos falando de 3.500 conselheiros no Brasil só. É muito pouco. Né? Tudo bem que também tem os comitês, mas também tem uns conselhos fiscais, também tem, né, um ou outro penduricalha que você coloque ali, vamos colocar dessa maneira, mas mesmo assim a gente não vai chegar a mais do que 5, 6, 7 mil posições. Né? Isso não é nada perto desse quase 1 milhão de empresas que faturam aí de 30 milhões a 3 bilhões aqui no Brasil, que a maioria são empresas familiares, que não tem um conselho. Então, o grande mercado para conselho hoje está na empresa brasileira, está em alguns segmentos específicos, como o próprio segmento do agro, como regiões. Né? Eu estou em diversos projetos hoje em Santa Catarina, Mato Grosso e Goiás, não tenho muitos em São Paulo, porque é onde de verdade as empresas estão se floreando, estão crescendo, vamos chamar assim. Né? E são empresas familiares. Empresas bilionárias, vamos colocar dessa maneira, que precisam fortalecer. Então, eu diria para você assim, tem 2 mercados bem distintos. Tem o mercado de conselhos de administração, um mercado para poucos, um mercado que infelizmente é um mercado de iguais, né? Onde você percebe na grande maioria das reuniões de conselho, nesse tipo de conselho, que quanto menos você se opor, quanto menos você questionar, quanto menos diferente você for, melhor vai ser a reunião de conselho. Olha que loucura. Né? Por isso que a gente percebe que aí diversas pesquisas, cada uma fala o número, mas alguma coisa perto de 12, 11, 15% desses conselhos tem uma mulher ou tem alguém de uma geração diferente. Olha que loucura.
Né? Então, assim, então você tem um conselho muito clube do bolinha, a maioria das vezes, vamos chamar assim ali, né? Que tem os porquês, não estou dizendo que está errado, mas ele é uma forma de você conduzir. Enquanto o outro lado, você tem um mercado extremamente aberto. Um mercado em que sim faltam conselheiros que saibam claramente o que é ser conselheiro. Tem muita escola hoje. Eu acho que a gente tem um outro ponto importante para analisar. São 27 escolas, se eu não me engano, de formação de conselheiro. E o que eu sempre pergunto quando alguém me diz qual escola fazer é o que você quer como conselheiro. Porque quando você tem um número tão grande assim de escolas, fica bem difícil você tomar uma decisão de que curso você vai fazer. Né? Então, acho que o ponto aí é, sim, o mercado é crescente. Sim, o mercado de conselhos consultivos ou conselheiros de administração de capital fechado, você tem muita exposição ainda, muita posição a ser ocupada, e os de administração é aquele grupo, aquele conjunto de poucas empresas e poucos conselheiros que vão perdurar ainda, acho que por pelo menos mais uns 5 a 10 anos, assim, fácil, porque é uma geração que ainda está nesse conselho, que se privilegia muito dentro desse conselho, e é uma geração dos financistas que tentam ainda levar a gestão da empresa e garantir a perenidade da empresa olhando só o lado financeiro. Foi assim que eles aprenderam, é assim que eles estão fazendo, né? Então é assim que a gente vai ter, principalmente nas grandes, durante um bom tempo ainda. E você falou que para conselho consultivo ainda tem uma carência de bons conselheiros, ou conselheiros que saibam ser conselheiros, né? E comentou que tem várias escolas, né? Então, assim, além da formação assim, de uma escola para conselheiro, o que mais que a pessoa deveria ter para complementar ou para ser caracterizada aqui como um bom conselheiro? É uma boa pergunta. Pergunta do milhão, inclusive, né? Porque não é fácil. Assim, tem algumas questões que são bastante importantes e relevantes, né? A primeira parte é entender de verdade o que é governança. A maioria das escolas formam conselheiros. Poucas escolas formam pessoas que conhecem governança. Então você forma muitas vezes conselheiros que não sabem o que é um comitê de auditoria. Não sabe muitas vezes o que é uma avaliação de conselho. Então você forma muitas vezes conselheiros que são, vamos dizer assim, by the books, seguindo características específicas que foram colocadas ali pelos formadores, né? E a gente tem problemas, muitas das vezes, né? Especialmente, se você pegar aqui talvez uns 70% a 80% dos conselhos do Brasil hoje, independente se é de capital aberto, fechado, consultivo, a maioria desses conselhos hoje no Brasil, eles são formados por silos. Então você tem o conselheiro de finanças, o conselheiro de tecnologia, o conselheiro de operações e o conselheiro de não sei o quê. Então você tem os conselheiros por silos. E o conselheiro desse silo acha que ele só tem que falar do assunto que ele conhece, que é o silo dele. E ele vai na escola e ele não aprende mais do que o seu próprio silo, muitas das vezes. Então, quando você está numa reunião de conselho para tomar uma decisão sobre a empresa, você não tem que tomar uma decisão por silo, tem que tomar uma decisão para a empresa. Né? Então a gente percebe muita ausência dessa formação mais específica por segmento de indústria, muitas das vezes, né? Por momento de empresa. Tem momento de empresa que é de retração, tem momento que a empresa está alavancada, tem momento que a empresa está em expansão, tem momento que ela acabou de ganhar um sócio novo, majoritário ou não. Então você tem momentos diferentes, você tem situações diferentes dentro da mesa do conselho. Isso não se discute em escolas de conselho. Chega alguém lá e fala assim, não, eu sou o conselheiro de recursos humanos. Tá. E aí como é que tá os indicadores de RH? Gente, espera um pouquinho, a gente está num momento aqui agora de, sei lá, de retração. Acabamos de fazer um layoff aqui, mandar um monte de gente embora. Que indicador você quer ver? Ao contrário, temos que salvar a empresa. E aí o conselheiro para e fala assim, mas é que essa parte não é comigo, eu sou o cara de RH. Isso tem bastante, né? Então, ajudar as pessoas que querem ser conselheiros a entender que ser conselheiro é entender de negócio. Não necessariamente do negócio, mas de negócio, né? Alavancar um pouco essa capacidade de entendimento de momento de empresa. As empresas vivem momentos diferentes, né? Entender que junto com isso, a vivência e a competência técnica dessa pessoa durante os últimos 10, 15, 20 anos de carreira dela, 30 ou até mais, é fundamental para ajudar a empresa, né? Agora, quando você soma um pouco de, né, uma boa formação, um bom entendimento,
com a vivência e a competência que você teve como profissional e junta a isso um perfil adequado, e aqui é onde dá pau a maioria das vezes. Às vezes você tem a pessoa correta no momento correto, mas não encaixa. E por que não encaixa? Maturidade, muitas vezes, além de maturidade, personalidade, né? Tem muita gente que se aquieta numa discussão, tem muita gente que se acalora demais numa discussão, tem gente que não prefere discutir, então você vai tendo características diferentes de pessoas que, quando você soma essas características, você pode ou não ter um bom conselho, né? Então, assim, é um conjunto de coisas, por isso que nós, Headhunters, morremos loucos na hora de fazer esse enquadramento das pessoas. No nosso caso, no caso de Exec, a gente usa com muita frequência o Rogan, uma ferramenta específica, para entender quem é a pessoa no ponto de vista de personalidade dela no hoje, no estresse e no futuro. Porque aí eu sei um pouco da forma como ela vai se comportar. E eu vejo se a forma como ela se comporta está alinhada com a forma de como aquele conselho precisa. E aí você consegue pegar esse último pilar, que é o da personalidade, e ir ajustando ele para dar certo. Porque o que a gente mais percebe e vê são conselhos cujos conselheiros não estão integrados. Pô, mas tem que estar integrado? Claro. Tem que conhecer o negócio da empresa? Claro. Né? Tem que entender a estratégia da empresa e o momento da empresa? Claro. Se a gente não conseguir entender tudo isso, eu estou fazendo lá como conselheiro para fazer o quê? Né? Então, assim, veja que tem algumas características, eu diria para você, que são importantes. E veja que, voltando à tua primeira pergunta, isso independe de idade. Certo? Depende de idade, porque eu não estou discutindo se a pessoa é mais jovem ou mais velha, né? Eu estou discutindo se ela tem as competências necessárias de personalidade e de entendimento para se compor como um conselheiro. Então a gente está falando aqui, se eu entendi, né? Vão ter conhecimentos específicos, né? Então você falou do cara que é digital, o outro que é mais específico logística, vendas, vão ter conhecimentos aí específicos do papel do conselheiro, desde governança, como agir, etc. e tal. E depois tem questões interpessoais de atitude e gestão, talvez trabalho em equipe, né? Perfeito. Que esse, para mim, é o ponto mais importante. A maioria dos executivos que se tornam conselheiros, eles não percebem que conselho, né, cujo sinônimo é colegiado, né, é uma questão de grupo. Então, muitas vezes você vê esses executivos que chegam em conselhos tentando se impor e dar ordem, né? Não, quero que faça desse jeito. Ele não tem que pedir nada, ele tem que ver se todo mundo na mesa concorda. Então, esse ponto do colegiado que você trouxe, para mim, é o fundamental, né? Muitas das vezes, e aí é uma mistura vamos dizer assim, de autoconhecimento com arrogância, mas muitas das vezes a gente vê falhas em conselheiros por essa, vou chamar aqui de entre nós de arrogância, né? Do fato dele não entender que ele é mais um na mesa. Não interessa quem ele foi, o que importa é que na mesa ele é um conselheiro. Então ele e quem está do lado dele, mais ou menos inteligente, melhor ou pior, com menor ou maior condição financeira, ele é conselheiro do mesmo jeito. E é aí que muitas vezes você vê os problemas nos conselhos. Independente da bagagem, o voto é o mesmo, né? Independente da bagagem. Não é a bagagem que conta. O que conta é o fato de você ser um conselheiro e estar na mesa sentado. Né? Então isso é interessante. E isso muitas vezes, você percebe, isso muitas vezes também afasta bons conselheiros de empresas familiares. Porque tem bons executivos que são poliglotas, vamos colocar dessa forma, e que muitas vezes, quando colocam as suas palavras e seus pensamentos, usam palavras que não são da língua portuguesa com bastante frequência. Super normal num corporation, mas não numa empresa familiar. E se você falar 10 palavras, das quais 3 ou 4 são em inglês, por exemplo, na frente de um empresário, de um empreendedor brasileiro, ele vai dizer assim, não entendi. E não é culpa dele. É uma questão de oportunidade, que um teve e o outro não. São oportunidades diferentes e momentos diferentes. Então você espanta, às vezes, boas pessoas por essa falta de entender o ambiente que você está. Então é um conjunto aí de fatores para ter um bom conselheiro na mesa. Eu estou entendendo que tem que ter uma sabedoria, até de você não saber
um determinado tópico e não saber mesmo aquele determinado tópico, mas você está num grupo onde tem algumas pessoas discutindo e você conseguir entender a argumentação de cada um deles e qual bagagem que cada um tem, quem que você percebe que tem mais fundamento e fazer as perguntas certas para chegar para concluir sobre aquele assunto, né? Uhum. Sim, e a gente percebe claramente quando o conselheiro não sabe de um assunto. Normalmente ele fala por último, ou perto dos últimos, e concorda ou refraseia alguém que acabou de falar com ele. Eu faço muito acompanhamento de reunião de conselho. E não estou dizendo que todo mundo tem que saber tudo. É natural que nem todo mundo saiba tudo. Mas muitas vezes você percebe claramente aquele conselheiro que não se preparou para a reunião. O que é não se preparar? É não ler o material com profundidade. É não entender de um assunto. E ninguém tem que entender de tudo, mas busque ajuda. Eu, nos conselhos que eu estou, quando eu recebo uma pauta de algo que eu não sei, eu ligo pro diretor lá na empresa e digo assim, me explica o que é isso, porque eu não sei e qual o problema de não saber. Não é nenhum problema. Agora, eu só não posso não saber numa reunião de conselho. Eu tenho que me preparar para isso. Então, a falta de preparação do conselheiro, ela é grande. Vou te contar uma história de 2 segundos aqui. Entrevistando um conselheiro, esses bem famosinhos do mercado recentemente, ele disse para mim assim, cara, eu estou em 8 conselhos. Eu falei, como é que você consegue estar em 8 conselhos, meu amigo? É demais 8 conselhos, né? Não, eu tenho uma equipe bem legal que analisa os materiais para mim. E prepara o sumário para eu ir para a reunião. Então, assim, se a gente já começar a terceirizar a função de conselheiro, entendeu? Vai piorar o negócio, né? Então, assim, mas fechando esse parênteses, né, que ele é longo, inclusive, né, eu acho que o que vale, muitas vezes, nesse momento de preparação, é muitas vezes a humildade. E veja, pessoas vencedoras, que já estão posicionadas financeiramente muito bem, que estão em conselhos, que foram alguma coisa, né? Você acha que eles têm a humildade numa mesa de conselho de falar sobre esse tema, eu não vou falar nada? Não tem. E é aí que começam a ter os problemas no conselho, aquelas reuniões que não seguem pauta, ou você já traz assuntos previamente fechados de comitês, diz assim, bom, como eu sei que ele não sabe sobre esse assunto, vamos fechar num comitê antes, colocar na mesa e resolve isso mais rapidamente. Então, assim, você vai vendo as estratégias que vão acontecendo dentro dos conselhos, né? É um lugar pra gente grande, tá, Jorge? Eu não tenho dúvida disso. Então, pegando um pouco desse, você falou de se preparar, né? Mas assim, então, vamos supor, a pessoa virou conselheira, conhece muito bem um determinado assunto, aprendeu a teoria, né, do que é ser um conselheiro, quais são as práticas de governança e tudo, mas tem zero de prática e vai começar agora, né? Então você já começou, olha, primeira coisa é preparar, ler, perguntar, quais são as dicas, né? O que a pessoa tem que fazer assim para a primeira participação no conselho? Tem que se preparar, não tenho dúvida nenhuma disso. O que é o se preparar, né? Eu acho que o primeiro ponto, Jorge, assim, que a gente não pode esquecer é a tua primeira experiência de conselho. Não vai para um de administração direto, por favor. Porque ali você está deliberando, você está ajudando a tomar uma decisão sobre a empresa. Se a tua primeira posição, você está inseguro ainda, não vai lá, porque a possibilidade de dar algo errado é muito grande. E responde com patrimônio, né? Não tenha dúvida disso, né? E as pessoas às vezes não percebem isso. Você é fiduciariamente responsável como os donos da empresa e quem está assinando por ela. Então, comece num conselho ou num comitê ou num conselho de uma ONG que é tão importante quanto, né? Ou até mesmo num conselho consultivo. Eu acho que as pessoas precisam primeiro se preparar para chegar a essa visão de conselho. E na minha cabeça, muitos dos erros que a gente vê em conselhos hoje são exatamente por esse ponto. Porque o executivo virou conselheiro da noite para o dia e continuou fazendo as mesmas coisas, mas não se atentou aos princípios da governança. Muitos dos problemas que a gente teve no Brasil recentemente em diversas empresas, em diferentes segmentos, é assim, não vai dizer que é novidade isso, porque todo mundo sabia, né? O que falta muitas vezes já que todo mundo sabe e todo mundo concorda, ninguém fala nada. Sabe? Então a gente tem esse movimento também, né? Por isso que o papel do presidente do conselho hoje, especialmente em empresas de capital aberto, mas os conselhos consultivos também, um bom presidente do conselho faz toda a diferença do mundo. Presidentes de conselho que estão ali figurativamente, e tem muitos no Brasil, muitos figurativos, assim, esses daí estão lá por estar.
ou porque alguém colocou, né? E quando alguém coloca, você não quer que mexe. Você não quer que mexe, você não toca nos assuntos que deve. Aí quando acontece alguma coisa, não sabia. Então assim, a gente está vivenciando um pouco disso no Brasil, infelizmente, tá? Dessa falta de, vou chamar aqui, de coragem da gente dizer as verdades e colocar as verdades sobre a mesa, né? E principalmente empresas de capital aberto, de controle familiar, que você tem muitas vezes um acionista muito ativista, e esse acionista controla o conselho, né? Controla, né, a força, a forceps, vamos chamar assim. E quando você tem um tipo de pressão como essa, você não tem uma gestão correta do que seria a governança da empresa. Você simplesmente tem uma empresa aberta, de capital aberto, com o dono ainda dando as cartas. Quer dizer, então por que eu abri o capital da empresa? Então assim, você ainda tem um pouco de quebrar um certo paradigma que existe aqui, de você de verdade fazer a governança e trabalhar a perenidade da empresa, separando o que é gestão do que é propriedade. E a gente hoje vê muita mistura ainda no que é gestão do que é propriedade. E aí nesse dia a dia, então entendi, começa conselhos mais simples, depois vai indo para mais sofisticados, ler, perguntar, entrar preparado, mas você pode estar num conselho consultivo de uma empresa média, no meio de uma discussão e aparecer um tema que não estava no material prévio e que você desconhece completamente, né? O que o conselheiro faz nessa hora? Se fosse num conselho formal, não poderia entrar porque não está na pauta. Mas o que mais acontece é o que não está na pauta, entra nas reuniões de conselho, tá? É o contrário, a regra é não entrou nada hoje, sendo que a exceção né, a exceção é não entrou nada hoje, a regra é sempre entra uma coisa nova. Normalmente você usa a tua experiência ali naquele momento. Se você não tem, muitas vezes você tem que ficar quieto, falar, cara, não sei. Não consigo ajudar. Ou vamos estudar melhor isso e trazer daqui, fazer um comitê para isso. Ou daqui uma semana vamos marcar uma reunião extra e vamos olhar com um pouco mais de cuidado esse tema. Porque muitas vezes os temas entram também nas reuniões de conselho de maneira que você não dá tempo. Ela tem que decidir isso hoje. Então assim, não existe decisão de hoje por conselho. A decisão tinha que ter sido uma semana antes para poder ter preparado o material, ter discutido e ter sim feito uma discussão correta, né? Então é um pouco de como a gente gerencia a gestão, né? A gente falou muito dos conselheiros, mas tem muito CEO, muito presidente de empresa que manda no conselho. Ele define o planejamento estratégico da empresa, ele define o que ele vai mostrar no conselho, ele define se está certo ou se está errado. Se o conselho falar não quer, ele diz é assim que eu vou fazer. Também tem isso. Então assim, veja que a gente tem diversos desafios ainda para amadurecer. A gente está melhorando muito, eu não tenho dúvida, mas tem muito desafio ainda para poder ir para frente. O mais importante, tem que ter a coragem, tá? Eu já tive coragem, não só eu, mas conheço diversas pessoas que disseram assim, não sei e não vou votar. Não, mas tem que ser todo mundo aqui para definir que tem que ser assim. Cara, eu não tenho opinião sobre isso. Escreve na ata que eu não tenho opinião, não tem problema nenhum. Mas eu só não quero fazer parte de alguma coisa que eu não tenho um interesse ou conhecimento necessário para colocar à mesa. Essa coragem muitas vezes falta. E você falou também que às vezes tem práticas que você já está acontecendo há algum determinado tempo. Pode ser, sem entrar no mérito se está certo ou não, mas assim, pode ser questionada e o conselheiro pode estar não confortável, né? Como é que funciona nesse ponto, assim, né? Na prática também, né? Você tem que manda botar na ata que não concorda. Manda botar na ata que não concorda. É triste isso, tá? Mas é verdade. E aí começa muitas vezes assim, se você põe na ata alguma coisa que você não concorda, provavelmente você vai ser convidado a se retirar desse conselho. Porque os outros que concordam, talvez seja a maioria, ou talvez o presidente do conselho, talvez uma deliberação de um acionista, vão fazer com que você esteja enquadrado nisso. A gente teve recentemente um caso de um conselho bastante estruturado aqui no Brasil, poucas semanas atrás, que foi desfeito, porque o acionista demitiu o CEO, demitiu o presidente do conselho, empresa de capital aberto, e falou, volto para o conselho, vou administrar a empresa agora. Durante 2, 3 semanas ele foi o presidente do conselho e da empresa, até definir que uma das pessoas da própria empresa assumisse como CEO, e ele assumiu como presidente do conselho. Quer dizer, então toda a governança que foi montada durante anos, ele simplesmente desmontou porque ele sim, ainda entende que como dono da empresa, independente de ela ser uma empresa de capital aberto, listada, ele simplesmente ignorou todos os procedimentos. Alguns conselheiros tiveram a coragem de dizer, estou me demitindo.
Outros disseram assim, eu continuo. O tempo vai dizer quem está certo, quem está errado. Eu não tenho dúvida que quem disse eu estou fora, né, agiu de acordo com aquilo que entende ser os princípios da governança, que os princípios da governança foram todos quebrados. Então, opa, eu vou embora nessa situação. Põe na ata e eu estou saindo. Né? Super comum acontecer isso, tá? Super. O que acontece? Muitos olham assim, pô, é comum, mas dependendo de quanto eu ganho, de qual a minha influência nesse conselho, pode ser que não, né? Os conselhos cada vez mais estão indo para modelos de remuneração mais variável, né? Até alguns anos atrás o conselho era 100%, principalmente de administração, fixo. Já estamos a uns 70 e poucos por cento de fixo, já tem uns 20 e pouco, quase 30 variável. Isso está aumentando cada vez mais. Então, muitos conselheiros balanceiam o teu interesse futuro na ação daquela empresa e tomam decisões pautadas nisso também. Né? De novo, não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. São situações que estão acontecendo, a gente vai ter que ajustar e entender se isso vai estar certo ou vai estar errado. Mas tem que pôr na ata. Esse é um conselho consultivo que não tem ata e nem deveria ter uma ata. Tudo bem, não quero mais fazer parte, peço para sair. Não concordei, vou continuar lá para quê? Né? De novo, tem que ter esse espírito. Isso é o espírito do conselheiro que a gente espera. Não o conselheiro que fica dizendo amém, amém, amém e fica ali simplesmente por constar. Aí não funciona. Não, muito bom. Assim, é interessante que são coisas mais práticas, né, do dia a dia. E a gente se conheceu lá no Board Academy. Né? No Board Academy tem muita gente que está terminando o processo aqui de formação como conselheiro e nunca teve a oportunidade de exercer, né? E está procurando essa possibilidade. E aí, pegar um pouco da experiência da ESEC, eu acho que a primeira pergunta é se vocês recrutam mais conselheiro consultivo ou de administração? Eu acho que deve estar um meio a meio, vamos chamar assim. Né? Porque, veja, a gente monta muito conselho, né? Do zero. Então, quando eu monto o conselho do zero, normalmente a gente leva 3 conselheiros, vamos dizer assim, para cada conselho. A gente monta uma média aí de uns 10, 8, 12 por ano, depende um pouco do tempo, do ano, inclusive. Então, se eu somar esses conselheiros consultivos que a gente está contratando, eles são talvez 30, 40 no ano. E a gente tem talvez mais uns 10, 15, 20 que ainda são de substituição, e outros 10, 15, 20 que são de administração. Uma média de uns 70, 80 conselheiros por ano a gente tem feito. Então, assim, se você pensar, talvez metade seja de conselheiro consultivo, porque foram montados conselhos novos, e a outra metade, a grande maioria, é conselho de administração mesmo. Bom, então, aproveitar aqui, né, seguindo a sua lógica, né? Então, se a pessoa está se formando agora, deveria ir para o conselho consultivo. Seria um bom caminho inicial. Seria um bom caminho inicial. Como é que vocês escolhem os conselheiros executivos? Né? Tem 3 pilares que toda vez que a gente monta um conselho, ou a gente vai fazer... Quando o conselho já está montado, você vai fazer uma substituição, é diferente. Já te explico. Mas quando você vai montar um conselho, você procura fazer o agrupamento de 3 pilares. O pilar do momento da empresa, o pilar da estratégia da empresa, né? E o último da personalidade desse colegiado. Então, quando você olha esses 3 pilares, você diz assim, olha, a empresa está crescendo, né? O planejamento diz que ela vai crescer, sei lá, numa linha de construção de uma nova fábrica, né? Tô dando um exemplo aqui, né? E eu tenho um grupo de profissionais do lado de lá, que são profissionais que têm menos conhecimento, por exemplo, sobre o que é construir uma fábrica. Pois já ficou claro que eu tenho que trazer um conselheiro que vivenciou construir uma fábrica, ou que seja um cara de mercado de capitais, né? De banco, por exemplo, que consegue entender o que é o financiamento a longo prazo. Então, assim, eu acho que essas dicas do momento, do planejamento estratégico, que vão compondo um pouco do perfil do conselheiro. Agora, muitas vezes a gente tem a pessoa certa, com a competência certa, mas tem que alinhar essa questão da personalidade do conselho. Às vezes você tem do lado de lá famílias mais, vamos dizer assim, proativas, né? E você vai colocar pessoas proativas para ajudar. Tem momentos que você tem pessoas de família mais fechadas, mais formais, não dá para colocar alguém um pouco mais informal. Então você tem que ir achando um pouco dessa composição. Isso muito quando a gente vai montar o conselho,
né? Eu acabei de montar um conselho agora em que o objetivo dessa empresa é fazer uma exposição em formato de ecossistema, criando sócios cada vez mais. Teve um banco que fez isso com maestria no Brasil. Pô, vamos tentar ver se a gente pega alguém desse banco para colocar nessa empresa. A gente conseguiu pegar um dos fundadores de lá e colocar. Então, assim, você vai tentando encontrar um pouco o movimento que a empresa precisa e o momento que ela está versus aquilo que eu tenho disponível no mercado, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque hoje todo mundo já fez digital, todo mundo é ESG, né? Todo mundo fala de diversidade, então todo mundo fala de tudo, mas quando você começa a descer um pouquinho mais, e a gente é chato para isso, porque para toda indicação de conselho e de conselheiro a gente faz pelo menos umas 5 a 7 referências de cada pessoa e você descobre de verdade quem é essa pessoa, né? Não só o que está escrito, mas como ela trabalha. E aí a gente vai mesclando cada vez mais. O mesmo processo serve para quando o conselho já existe. A diferença é que quando o conselho já existe, você já sabe mais ou menos a peça que está faltando. Então você não precisa entender um contexto maior. Só essa peça está faltando, então você vai especificamente buscar aquela peça, né? Peça, maneira de dizer, né? Uma pessoa, né? Mas é uma peça só para esse quebra-cabeça do conselho, né? Então assim, é mais ou menos por aí que as buscas acontecem. Por isso que a gente não desgruda das escolas. Por isso que eu tenho que estar em todas as escolas. Tenho que entender o que as escolas estão formando, o que elas estão oferecendo. Traz tudo isso para o nosso banco de dados e a gente vai com isso, né, gestionando esse banco para ter as pessoas corretas. Fácil. E tem o perfil da pessoa também, né? Porque às vezes ela pode ser muito boa naquele tema, mas não ter... E ter sido um excelente executivo, mas chega na hora de ser conselheiro, pode não conseguir, né? Pode não conseguir. Eu costumo dizer assim, quais são as 3 principais realizações que você traria da sua carreira para um conselho? Essa pergunta é muito difícil. Porque se você responder que as minhas realizações foram ser o principal vendedor da empresa, ou entregar o projeto no prazo, ou alguma coisa com o pronome eu, já te afastou bastante do conselho. Porque eu estou querendo entender de verdade se você entendeu o que é ser um conselheiro. Então as tuas realizações têm que ser no coletivo. Agora já perdeu a graça, né? Então, por favor, respondam sempre no coletivo. Então, assim, isso é importantíssimo, porque eu estou tentando entender se ele entendeu o que é estar num conselho, né? E eu sempre pergunto o que brilha os olhos. Por que você quer estar no conselho? O que brilha os teus olhos? Me fala uma empresa que você gostaria de ser conselheiro e o porquê. Né? Você entendeu por que a gente levou uma cantora de funk para um conselho uma vez? Entendeu? Porque tem muito jogador de futebol americano e de basquete americano que está em conselho ou de joalherias ou de marcas. Por quê? Então, se você não entender o que está por trás desse o que brilha os teus olhos, você não vai entender que é porque você tem que estar no conselho. Esse para mim é o ponto principal. Né? Então, assim, são 2 perguntinhas que agora já perdeu a graça, que eu já falei para você, né, Jorge? Ainda bem que ninguém vai escutar isso, né? Mas, assim, e que normalmente a gente faz, eu especificamente faço, porque eu quero entender se esse cara entendeu o que é conselho. Né? Realizações, cara, é sempre no coletivo. Eu não quero saber se você foi o principal vendedor da empresa, eu quero saber o que você fez no coletivo, porque conselho é coletivo. Você percebe onde começa a entender um pouco das diferenças? O que brilha os teus olhos? Cara, brilha os meus olhos ajudar uma família a se profissionalizar. Poxa, que legal, vou te colocar em conselho de empresa. Pô, brilha os meus olhos ajudar numa transformação de produto na empresa, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Pô, que legal, estou com uma oportunidade aberta numa empresa de cosmético, acho que vai encaixar certinho essa pessoa. Então, assim, é esse tipo de pergunta que parece que é tricky, mas não é uma pergunta direcionada. Eu quero entender o que você quer. Né? E se você entender o que é ser conselheiro, que aí isso para mim é o principal, e isso elimina, é o segundo ponto de eliminação, maneira de dizer, de eliminação de candidatos. Sabe qual é o primeiro? Breaking news. Né? O primeiro é você falar para o candidato assim, você foi na loja do cliente nesse final de semana, você vai ter reunião com ele amanhã. Você foi na loja do cliente lá para ver como funciona? Você foi no supermercado lá e comprou alguma coisa? Ou você foi lá ver como funciona o produto do cliente e o cara disse assim, não tive tempo. Então, ele está automaticamente eliminado do processo. Você percebe? Porque se eu não tenho interesse genuíno de ser conselheiro, de conhecer o produto ao qual da empresa que eu vou ser conselheiro, eu estou automaticamente fora do processo de seleção. Porque eu não me interessei pelo cliente.
E eu tenho que medir esse grau de interesse, porque eu não estou procurando alguém para poder alocar ali para ganhar um dinheirinho, né, um salário. Não é esse o meu papel como recrutador de conselheiro. Eu estou ali para encontrar alguém que vai ajudar a resolver os problemas da empresa. Coisas bem diferentes. Né? Então, assim, você percebe que a gente vai nessas, né? E eu tive recentemente um caso desse, um processo bem grande de um supermercado. A reunião era na terça de manhã, o feriado foi na segunda. Na terça, 8 horas da manhã, eu mandei um áudio pro candidato e falei assim, e aí, como é que foi final de semana, tal, não sei o quê? Teve tempo de ir na loja? A resposta dele foi, fui viajar com a família, onde eu fui não tinha loja, não deu tempo para ir. Aí eu mandei um outro áudio, falei, você me desculpa, o cliente acabou de desmarcar a reunião. E falei pro cliente, olha, ele não teve interesse no teu produto, ele não foi visitar a tua loja, então um cara que não tem interesse não vai participar do processo. Tão simples como isso, Jorge. Parece, você percebe? Então, por que brilha teus olhos? Brilha os meus olhos, ajudar um cliente a fazer uma transformação. Cara, deixa eu conhecer o cliente. Porque se eu não conhecer o cliente, eu vou fazer o quê com ele? Nada. Né? E aí, para estar numa mesa de reunião de conselho simplesmente por estar, não me agrada. E você, quando você monta, né, o conselho, né, você pega um conselho do zero, montou o conselho, e depois eu entendo que vocês acompanham também o conselho, né? Sim. E tudo isso tem sempre um acionista, um dono, alguém que está com essa demanda, né? Qual é a perspectiva de quem está nessa ponta, né? O que eles esperam de vocês montando o conselho e do conselho especificamente? Bom ponto, Jorge. Normalmente quem está do outro lado tem dúvida. Eu quero expandir a minha empresa, de que forma? Né? O acionista. Eu estou aqui com 70 anos, quero fazer uma sucessão, mas não tenho ninguém na minha família para ajudar no meu negócio. Que tipo de sucessão eu faço? Né? Então tem diversos gatilhos, né? Talvez seja o nome correto, que dispara essa necessidade do conselho. Sei lá, um outro gatilho que a gente percebe com bastante frequência, né? Minha empresa está sendo comprada. Vendo 49% ou vendo 51%? Pô, decisão que eu não sei, tá? Se você tivesse um conselho, alguém que já passou por isso, podia te ajudar. Vamos montar um conselho então? Né? Então você vê que tem gatilhos que disparam. Né? Então eu acho que tem gatilhos que disparam a necessidade e depois tem gatilhos que disparam para dizer se o conselho está indo bem ou mal. Né? Então, normalmente, quando a gente monta um conselho, as 3, 4 reuniões iniciais, a gente fica no conselho, a gente faz o secretariado, a gente organiza o material, a gente faz a dinâmica do conselho dar certo. Passou 4 reuniões, 3 reuniões, 1 ano depois a gente volta e diz assim, como está o conselho? Temos que mudar alguma coisa nesse conselho? Mudou alguma coisa no momento da empresa, na estratégia da empresa? Se essas coisas mudaram, a gente tem que mudar o conselho também. Né? Por isso que eu não gosto de conselheiro que está 10, 12, 15 anos como conselheiro da mesma empresa, porque não está agregando mais. Ninguém me convence que está agregando. Né? O que ele está lá é sim uma pessoa de confiança, né, que ganhou respeito, não tenho dúvida nenhuma, mas a agregação, desculpa, não tem mais, é impossível, virou funcionário. Né? E não tem agregação para dizer não a maioria das vezes, esse é o problema, de sim para muita coisa, que não deveria. Né? Ou está comprometido com uma decisão do passado. Perfeito, né? E aí fica muito dependente. Né? E a gente gosta que o conselheiro seja independente. Né? Então, assim, eu diria para você que cada vez mais a gente precisa olhar para esses temas do dependente e do independente, e isso vai ajudar essa empresa e esse acionista ou esse empreendedor que pediu o conselho a ajudar a gente a entender se esse conselho está funcionando bem ou mal. Tá? A gente já teve conselho que a gente montou, durou 1, 2 anos, desmontou, não deu certo. Por N motivos, passou um tempo, montou de novo. Né? E teve conselhos que começou com 5, caiu para 3, foi para 7, voltou para 2. Então assim, a gente vai adequando ao momento da empresa, que é o mais importante. E você falou que depois de 1 ano volta, avalia o conselho, provavelmente avalia os conselheiros também, sim, né? Sim. Como é que é esse processo de avaliação dos conselheiros? Legal, bom ponto. A gente tem um método para fazer isso, já tem alguns anos, a gente já fez aí, eu diria para você que um pouco mais de 20, entre 20 e 25, 30 empresas que a gente já avaliou seguindo esse método. O método ele olha por 5 pilares. Né? O primeiro pilar
que é o pilar da dinâmica, processos, assim, aquela parte mais procedural do conselho, se ela está acontecendo ou não. Tem ata ou notas de reunião, tem material com antecedência, tem um portal ou não tem. Então, assim, é olhar a dinâmica do conselho em si. Tá? Depois entra numa segunda etapa que você olha o alinhamento com a estratégia, o alinhamento com a cultura e o alinhamento com a gestão. Tá? Essa parte do meio ela é muito relevante, porque o alinhamento estratégico, para a gente entender se eu tenho perfis, papéis e responsabilidades adequados ao que a empresa precisa. Né? Eu já montei um conselho em que a gente levou 4 pessoas de finanças para o conselho, num conselho de 7, porque a empresa tinha uma visão de exponencializar os seus ativos e era uma questão muito financeira que tinha que ser discutida. Pô, tinha sentido aqueles 4 ali. Então, esse alinhamento com a estratégia ele é fundamental. O alinhamento com a cultura. Eu preciso entender o que está acontecendo com a cultura. Muitas vezes a cultura da empresa é ditada pelo seu fundador, né? Por quem desenhou essa empresa. E como é que está isso? Como é que está o RH em relação a tudo isso? Como é que a cultura está acontecendo? Como é que eu, como conselheiro, né, e os conselheiros estão permeando a cultura dentro da empresa? Então é importante olhar o tema de cultura. E o alinhamento com a gestão. Como é que está o tema de gestão? Quem delega para quem? É o CEO que delega para o conselho ou o conselho que delega para o CEO? Né? Olha que muitas vezes a gente tem o CEO delegando para o conselho. Bastante, muitas vezes. Tá? Então, dinâmicas, os 3 alinhamentos e o último, a gente olha tendências digital e temas mais emergentes. Tá? Especialmente, e aí é onde as notas dos conselhos são se a gente colocasse um nível de maturidade de 1 a 5, esse item digital, a gente chama ele de digital, né? É onde a gente tem os maiores problemas. Né? A gente tem pouca discussão, por exemplo, nos conselhos de cibersegurança, quase nenhuma discussão de inteligência artificial, alguma de metaverso no passado, porque o metaverso foi até para programa de televisão, todo mundo queria saber o que era o metaverso, né? Já acabou essas discussões. ESG também, ela cresceu e agora diminuiu bastante as discussões no conselho. Então a gente olha essas tendências, esses assuntos novos e entende o quanto os conselheiros estão sendo demandados e estão se preparando para isso. Aí mora o X da questão. Não é só se tem pauta, mas é quem levou a pauta e como foi discutida essa pauta. Então, nesses 5 itens, a gente cria questionários individuais, faz entrevistas individuais, faz uma reunião de escuta do conselho, junta tudo isso e apresenta uma visão de diagnóstico do conselho vis-a-vis a um benchmark que a gente tem. Cada vez que a gente vai fazendo esse processo, eu vou alimentando uma base de benchmark. Tem umas 76 eu acho, empresas nesse benchmark hoje, nacional 100%, que a gente consegue dividir ele por segmento, por tamanho e porte de empresa, e aí com isso a gente consegue olhar e falar assim, ó, empresas semelhantes a você, nessa questão de dinâmica, por exemplo, não tem mais problema, já é nota 5, você é nota 3 ainda, nota 2. Então assim, a gente vai tentando mesclar e mostrar um pouco dessa dinâmica do diagnóstico e do benchmark, tá? Este ano nós já fizemos 15 desse, agora tem mais alguns acontecendo durante o mês aí de maio, junho e julho. Né? Então, a gente vai bater 20 com certeza esse ano, assim, a maioria de empresas de capital aberto, que elas pedem mais isso do que as de conselhos consultivos, mas tem 2, 3 conselhos consultivos no meio do caminho também, que estão nesse momento de revezar, de renovar. E você falou que faz entrevista quem? Entrevista o conselheiro, entrevista o CEO da empresa, entrevista a secretaria do conselho se tiver, membros dos comitês de assessoramento se tiver também, algumas vezes o jurídico e o cara de relações institucionais, então depende um pouco do escopo, mas é um conjunto de entrevistas, eu diria para você que grande. E quando entrevista o conselheiro, está vendo os pares ou entrevistando a própria pessoa? As 2 coisas. 2 coisas. Sempre tem 2 ou 3 abordagens dele, conselheiro por si próprio, como ele vê os seus pares e como ele vê o presidente do conselho. Né? Sem falar do CEO, que é um outro pedacinho do questionário. Mas essa questão de como o presidente do conselho funciona é importantíssima. Para o conselho funcionar tem que ter um bom presidente, já falei sobre isso, né? Já falamos. E entender se tem conselheiros no conjunto que mais atrapalham do que ajudam. E tem. Muitas vezes tem. Muitas vezes você percebe claramente que diversos conselheiros falam do mesmo conselheiro. E normalmente o que eles falam é sobre a postura da pessoa, não é sobre o conhecimento técnico dela, né? A postura afasta muitas vezes, né? Especialmente para esses conselheiros mais, vamos chamar assim,
um pouco mais arrogantes, um pouco mais autoconfiantes, eles afastam os demais conselheiros. E assim, as pessoas... Tem muita gente que, poxa, eu quero ser conselheiro, o conselheiro vai ganhar não sei quanto. Mesmo? Tem sei lá, é uma nova fase da carreira e tal. Eu queria explorar o outro lado, né? Assim, poxa, virou conselheiro. Quais são os riscos de ser um conselheiro? Bom ponto. Os riscos de ser conselheiro hoje são fiduciários para quem está num capital aberto. Então você coloca em risco seu patrimônio, você coloca em risco muitas vezes até o congelamento de uma conta corrente, no caso de um problema com a empresa, a exposição da sua imagem, se torna uma pessoa politicamente exposta em alguns momentos, né, ou publicamente aí, exposta por essas questões. Então assim, acho que o conselho de administração traz alguns riscos bem associados ao fato de você ser uma pessoa fiduciária, vamos chamar assim, né? O conselho consultivo, como você não está deliberando pela empresa, você não está indo a um ponto de tomar decisões pela empresa, o risco é menor. Ou quase ele não existe, vamos chamar assim, né? Existem até um conjunto de advogados aí que estão começando a pautar que a importância de você assinar ou não um documento como conselheiro consultivo, você trocar ou não um e-mail com a empresa. Então, e aí se a empresa tiver um problema, você fez parte, que você estava assim, então começa a ter algum tipo de manifestação sobre os conselhos consultivos que eu acho muito fraco ainda, eu acho que isso não é válido. Mas acho que os riscos hoje têm muito a ver com o aspecto do seu capital que tá impactado, né? Então muita gente hoje faz parte de conselho de administração e não tem, por exemplo, uma holding estruturada, né? Então você expõe desnecessariamente todos os seus capitais, todos os seus bens, né? E tem diversas opções que advogados ajudam para fazer nessa linha. Tem questões, eu acho que de mercado, que principalmente quando você tem problemas, ficam muito evidentes quem eram os conselheiros e os nomes começam a ficar um pouco marcados, vamos chamar assim, né? Então não vou dizer que tem uma certa reprovação sobre esses nomes e nem que existe uma lista específica sobre eles, mas você lembra quem são essas pessoas, né? E em determinados casos você evita essas pessoas, talvez seja a melhor forma de colocar, porque por situações que aconteceram, né? Então assim, isso eu percebo que acontece bastante e esse é o maior risco hoje na minha cabeça. Mas o mais importante, Jorge, é lembrar que por trás disso tem que ter coragem de falar não. Não quero, não põe na ata, não vou sair, né? Não estou de acordo, né? E não tem problema nenhum num conselho você falar que não está de acordo. Eu acho que, aliás, o que a gente mais deveria fazer no conselho é falar, né? Não estou de acordo, né? Aliás, em conselho você tem que ouvir muito mais do que falar, começa por aí, né? Muita gente adora falar demais, né? E atrapalha. E você comentou da hold, né? Fazer seguro ajuda ou não? Para as empresas de capital aberto que têm situações que cabem multas específicas, o seguro de D&O, né, como ele é falado, sim, ele é importante. E entrar numa empresa de capital aberto hoje sem seguro, eu diria para você que é uma loucura ao quadrado ou ao cubo, né? Tem que ter. E tem seguros que são muito, dependendo da sua posição dentro do conselho, se você é presidente do conselho, você tem seguros específicos para isso. Tá? Porque, claro, se tiver um problema na bolsa, um problema de CVM, você sim vai ser acionado e tem que ter um bom seguro para isso, não tenha dúvida nenhuma. Tá? Isso é importante as pessoas terem noção, né? Porque às vezes não tem. Mas eu sou conselheiro fiscal de uma ONG. Gente, independente se é uma ONG ou se é a maior empresa do mundo, ela segue uma legislação. Se você fizer uma coisa errada numa ONG, o teu CPF está envolvido do mesmo jeito. Né? Então, assim, é importante entender que às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero começar como conselheiro numa ONG, qualquer uma. Aliás, qualquer posição de conselheiro que você me arrumar, essa resposta inclusive é matadora, né? Qualquer conselho para mim serve, tá bom, só que para mim não serve. Né? Então, assim, se qualquer um serve para você, vai procurar em outro lugar, porque eu não vou te ajudar, né? Porque não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, de novo, vamos entender um pouquinho mais do que é governança? Vamos entender por que foi montada a governança, para a partir daí a gente tomar as decisões corretas, né? Infelizmente ainda é assim. E você comentou que quando... Entendi que é a avaliação do conselho e dos conselheiros, né? Mas quando avalia o conselho, esse último critério, que é a parte de inovação, tendências, talvez é a maior lacuna que existe hoje, né?
Eu queria aproveitar um pouco assim, tudo bem, né? Mas isso você está comparando com algum tipo de benchmark e tendências e conselhos que estão mais avançados nesse sentido, né? Sim. Quais são assim, as tendências de inovação, né? Tecnologia, quando a gente fala aqui de conselho? Muito difícil de responder isso, sabe, Jorge? Porque assim, ó, vamos pegar a empresa de capital aberto, a maioria delas, né? Pelo menos as que a gente avaliou nos últimos 2, 3 anos, a grande dificuldade dessas empresas, a grande dificuldade dos conselheiros dessas empresas, talvez seja entender 3 coisas. Que o mundo agora é dados, e aí você tem muito a visão assim do, não, eu sempre fiz assim. Não, mas é que era assim. Não, mas a minha experiência lá atrás eu fiz assim. E aí quando você põe o dado para fazer o contraponto desse eu fazia assim, muitas vezes o resultado é diferente. E isso dói, né? Vamos chamar assim. Então, quanto mais a gente conseguir que os conselheiros tenham suporte de dados para tomada de decisão, melhor vão ser os conselhos. E a gente ainda tem pouco dado. Tá? Então, dado é uma coisa, né? Dados, né? Ou informação, né? O segundo ponto, modelo de negócio. Né? Assim, toda transformação, ainda mais agora com a internet, com tudo que está acontecendo, né? Com o IA, com tanto... A gente fala de 2, 3 tecnologias, mas se eu não me engano tem um paper do World Economic Forum que fala de 154 tecnologias emergentes. A gente não consegue falar o nome de 10, né? Imagina de 154. As biológicas, então, a gente está muito longe disso. Né? Então, assim, a gente está preocupado com 2 ou 3 e tem mais de 150 por vir. O fato é, isso vai gerar modelo de negócio novo. Se isso vai gerar um modelo de negócio novo, eu preciso entender quais são esses modelos de negócio. Eu preciso estar um pouco mais próximo de desafiar o modelo de negócio atual da minha empresa. E essa história de modelo de negócio é uma coisa que eu não vejo discussão em conselho, porque continua fazendo mais do mesmo. Aquela curva, né? Mais custo, mais produto vendido, né? Mais produto vendido, mais custo, né? E não aquela história de reduz o custo e aumenta o produto, né? Aquela boca de jacaré que a gente está acostumado nas empresas mais novas, né? E acho que o terceiro ponto é entender o consumidor. Né? As empresas não sabem quem é o cliente dela. Aliás, elas acham que o cliente dela é quem compra o produto dela. Ainda acham assim. A maioria delas. Então, esse tipo de conversa em conselho inexiste. Eu participei de um conselho que o presidente do conselho, um grande amigo até hoje, não estou mais lá, em determinado momento ele puxou uma cadeira e colocou uma capa vermelha na ponta da mesa e falou assim, este aqui é o nosso cliente. Tudo que a gente discutir na reunião de conselho agora, lembra que o cliente está na sala. Né? Porque a gente não põe cliente na sala, a gente não discute cliente. A gente discute faturamento, demais até. Discute uma série de outras coisas. Agora, discutir cliente de verdade, depois reclamam de colocar uma cantora no conselho. Mas assim, não entenderam o jogo. O jogo é como é que eu vou trabalhar o cliente. Você entendeu o meu cliente? Então, assim, eu vejo uma dificuldade enorme quando a gente fala do digital, né? Da questão de dados, modelo de negócio, entender o cliente. Assim, é anos-luz atrasados os conselhos de hoje e os conselheiros. Tá? E não deveriam, né? Não deveriam, porque está aqui, né? O mundo da transformação digital está aqui na nossa frente. Né? A minha tese de doutorado é em transformação digital e quanto mais eu leio, mais eu estudo e mais conhecimento eu vou tendo sobre o tema, mas eu vejo que a gente está longe de discutir esse tema nos conselhos. E se demorar para apresentar já vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto, tem que ser ano que vem no máximo, né? Mas é um detalhe aí, né? Mas eu estou criando um método, tá? Pelo menos o método vai ajudar quem nunca olhou para isso a saber que caminhos tem que percorrer, que eu acho que isso é o mais importante de tudo que eu já fiz, né, sobre esse tema na minha vida passada ali como executivo. Foram mais de 100 projetos, então assim, eu acho que eu consegui entender pelo menos algumas trilhas, né, para poder compartilhar. Mas esse tema é um tema assim, se você pegar a nota média desses 70 e poucos conselhos, exagerando, dá 3. Tá? Tipo, muitas outras práticas estão na 4 e na 5. Essa não passa de 3 já tem alguns anos. Eu acho que vai demorar para passar. Né? De novo, muito conselheiro, quando você fala assim, como está a transformação digital na tua empresa, ele fala assim, o nosso e-commerce está indo bem, já representa 8% do negócio, 5% do negócio. Digo assim, tá bom. Se esse é o entendimento dele sobre o que é transformação digital, é uma pena. Muito bom. E, bom, eu pensei muito assim, até no início a gente estava falando sobre persona, né? Para quem que estaria fazendo a pergunta, né? Eu pensei muito no conselheiro
o que acabou de se formar, tem pouca experiência, quer entender do outro lado assim do headhunter, né? Como é que é esse processo, como é que funciona e tudo mais. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para aquela pessoa que ela não está procurando ser conselheiro no curto prazo, mas depois de ter escutado o podcast, essa conversa, falou, poxa, será que lá na frente eu não posso virar um bom conselheiro? Então o cara ainda é executivo de uma empresa e tudo mais, e aí o que essa pessoa deveria fazer, vislumbrando assim os próximos 5, 10 anos na carreira dela, para quando ela chegar lá na frente se for o caso, né, ir para essa jornada do conselheiro, tá mais bem preparada, tá melhor subsidiada, que conselho que você dá? Assim, eu acho que quanto mais generalista ela conseguir se tornar daqui para frente, melhor. Porque conselhos cada vez mais vão precisar de pessoas mais generalistas que conheçam o negócio, né? Claro que vão ter competências base para poder auxiliar, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas assim, quanto mais ela conseguir, se ela é um diretor de supply chain a vida inteira, cara, vai aprender um pouquinho mais sobre RH, sobre digital, sobre tantas outras coisas que vão te ajudar a interpretar uma mesa de reunião, interpretar um coletivo para poder se posicionar, né? Então eu acho que isso é um ponto importante. Acho que o outro ponto importante para essa pessoa é assim, busque estar cada vez mais em colegiados, né? Busque participar de coisas mais colegiadas, mesmo que seja no teu clube, né? Na ONG, que a gente acabou de falar da ONG, né? Tudo vira ONG, né? Mas, assim, só não vale reunião de condomínio. Cara, reunião de condomínio é impossível, né, cara? Não dá. Já tentei organizar a minha também algumas vezes e não funciona, não tem como, né? O ser humano é engraçado para essas coisas, né? Mas assim, eu acho que quanto mais ele se preparar para entender o coletivo, melhor. Então, quanto mais generalista, mais conhecer o coletivo, e quanto mais se especializar numa indústria ou em algo que ele goste, melhor. Né? O que você gosta? Fala para mim, Jorge, o que você gosta? Que eu gosto? Agora eu vou te entrevistar aqui agora. Eu gosto de estar com a minha família, acho que é a primeira coisa. Eu gosto de ter voltado a praticar esporte, depois de ficar muito tempo parado, então essa sensação de atividade física, né, é competitivo, né, então acho que é interessante. E eu gosto também dos desafios que eu tenho quando eu vou fazer um projeto e você começa a fazer uma radiografia do que está acontecendo, você percebe onde está o problema que as pessoas não estão vendo e você agrega muito valor, conhecimento, e não só a transformação, mas eu treino muita equipe. Legal. Né? Então, como que eu passo esse conhecimento para a equipe? E para mim é um dilema muito forte, porque eu sou um cara executor, eu tendo a querer fazer as coisas, e aí eu tiro a chance da pessoa errar também, né? E escolher esse ponto para mim é crítico, né? Até que ponto que vale a pena deixar a pessoa errar, mesmo perdendo eficiência, mas ficando a lição, mas também que não cause nenhum dano especificamente, né? Então conseguir dosar isso eu acho fascinante, né? Fantástico. Eu tô com uma vaga para um conselho de uma empresa que faz cigarro eletrônico, você topa? Olha que interessante. Não precisa responder não, mas veja que você começou falando sobre a tua família, sobre o esporte. Sobre como você olha para tudo isso, né, versus um desafio de ter uma empresa completamente diferente daquilo que você está pregando hoje, vamos chamar assim, né? Para a gente pensar, tá? Não tem certo e errado, mas é para a gente começar a entender um pouquinho por onde vai aí. Mas assim, voltando aqui no exercício, né, a princípio já cria uma objeção mental. Pois é. Né? Mas eu estaria aberto a escutar o que a empresa tem para falar, para ver se não é simplesmente um viés meu, né, e um preconceito da nossa parte exatamente do contexto, da né? chance da pessoa pelo menos me tirar de um eventual ponto cego, mas a minha resposta inicial é, poxa, acho que eu não. Acho que a gente bateu o recorde hoje do primeiro podcast que o entrevistado entrevista o entrevistador, é mais ou menos por aí, não? É o Red Hunter em ação, né? Né? Não, mas acho que, tá vendo, você percebe, isso é legal, porque quando você começa a conhecer as pessoas, você começa a entender os interesses, você sabe onde colocar essa pessoa. Essa é a parte boa. Por isso que as entrevistas, elas, para conselheiro, elas estão um pouco preocupadas com os resultados que você teve como executivo. Precisa saber como você como pessoa se comporta e o que você quer da sua vida, porque isso vai encaixar com o momento de algum executivo, de algum empreendedor do outro lado, com certeza. E tem muito a ver com valores, né? Só tem a ver com valores, cada vez mais, né? A gente fala de hard skill, soft skill, tem o tal do dark skill, né?
Dark skill. Que cada vez mais a gente tem que entender o que está por trás dessa pessoa aqui, né? Um pouco das questões de ética, um pouco das questões de valores, né? Então a gente tem que entender um pouco dessas coisas para poder colocar o conselheiro correto no lugar correto. Né? Senão a gente acaba tendo problemas aí também. Eu tenho a impressão, já que agora já foi mais uma conversa já virou de um bar, né? Eu tenho a impressão até que se você botar o cara muito certinho e muito correto, né, para fazer algumas atividades, ele vai ter dificuldade. Vai. Aquele que tem um pouco mais de malícia, mas sabe, mas tem convicção do que é certo ou errado, do que ele quer fazer, pode se sair melhor, né? Tem determinados perfis de formação de conselheiro que na hora que a gente está fazendo a composição desse quebra-cabeça, que é montar o conselho, a gente fala assim, putz, esse cara é formado na escola tal. Puta, não vamos colocar. Porque na escola tal, o foco é muito A, B, C, D, e esses caras aqui são muito F, X, H, J, menos A, B, C, D. Então a gente às vezes tem que olhar um pouco para isso também, porque é exatamente por esse ponto que você falou, para não colocar a pessoa errada, com os princípios errados dentro do conselho. Né? De novo, muitas vezes no conselho familiar não dá para colocar alguém que tenha muita rigidez de governança, porque não existe, lembra do conselho construtivo? É uma construção. Não adianta sentar na mesa de reunião do seu primeiro conselho lá com os empreendedores, os donos da empresa e falar assim, cadê sua matriz de risco? Né? Qual é a sala de aprovação do conselho? Eles não têm a menor ideia do que você está falando grego para eles nessa hora. Né? Então tem que interpretar um pouquinho desse momento. Falar assim, ó, o que está do outro lado? Por outro lado tem uma família que está em processo de profissionalização, precisa montar um conselho, é a tua primeira experiência. Pô, vamos colocar alguém que já entende o que é isso ali. Né? Pô, já é um conselho que vai virar um conselho de administração, vai abertura de capital, vai ter um sócio, seja lá o que for. Opa, preciso de gente que tenha essa característica. Estou fazendo um agora que eles vão abrir capital em Nasdaq só, eles não vão abrir capital no Brasil. Né? Tem bastante coisa fora do Brasil, tal. Então é um conselho multi-países, né, que eu vou pegar pessoas de países diferentes para tratar esse conselho que vai abrir capital nos Estados Unidos. Né? E aí eu disse assim, cara, eu tenho que pegar pessoas que já vivenciaram um pouco dessa vivência de abrir capital nos Estados Unidos. Mais pessoas que moraram fora para entender o multiculturalismo que vai ter na mesa. Porque se eu pegar alguém que nunca vivenciou isso e colocar na mesa sentado com pessoas completamente diferentes, de hábitos diferentes, de culturas diferentes, de crenças diferentes, o cara vai dizer que ele está sempre certo e o resto é errado. Não tenho dúvida disso. Então eu tenho que pegar pessoas que já vivenciaram lá fora, senão não vai dar certo. É um pouco da bagagem, né? Então, assim, saindo do conselho, pensando assim, presidente do Banco Central, né? Então, a gente teve o Gustavo Franco foi meu professor quando eu fiz economia e a tese dele, ele só falava do modelo que acabou com a hiperinflação na Alemanha e como é que você faz, indexa a moeda, deixa o Mercado Livre resolver, etc e tal. E, putz, foi sensacional quando fez o Plano Real e tudo mais. Depois o Brasil chegou uma hora, começou a ter problema com o câmbio, né? E foi mais ou menos quando entrou o Armínio Fraga para o Banco Central. Que tem outra cabeça. E assim, aí o Armínio Fraga, o mercado claramente operando o país, botou um cara operador de tesouraria lá dentro. Eu falei, cara, o cara com essa bagagem, com capital quase que infinito, né? A reserva do país, vamos lá, vamos ver quem ganha esse braço de ferro, né? Então é muito de quem que você, qual o skill que você tem para qual momento que está o país, né? Ou que está a empresa, né? Mudando. Perfeito, por isso que lembra dos pilares, né? Momento, estratégia e a personalidade do conselho que eu quero. Cada vez mais eu acredito nesses três pilares juntos. Não são dois deles, são os três juntos. Porque, de novo, não adianta ter o melhor cara formado, né, na melhor escola, na melhor experiência, se o comportamento dele perante aquele conselho não é adequado. Né? E não é adequado às vezes porque falta esse protocolo de comunicação. Né? O protocolo às vezes da simplicidade, de ser direto, o protocolo de muitas vezes não falar demais nas reuniões de conselho. Né? Tem gente que adora falar em reunião de conselho e fala 2, 3 vezes sobre o mesmo assunto. Né? Parece professoral, inclusive. Isso atrapalha a reunião, isso não ajuda uma reunião. Inteligência emocional. Total. Né? Por isso, de novo, a gente usa muito uma ferramenta chamada Hogan. Né? Eu adoro o Hogan, me certifiquei, todos os sócios executivos são certificados, a gente trabalha muito com o Hogan, porque eu acredito no Hogan. Porque ele, aparentemente, até hoje não me mostrou nada errado.
Assim, já são centenas e milhares de aplicações do mesmo formulário no mundo inteiro. 90,99, alguma coisa, chance de dar certo a resposta dele. Cara, e eu não encontrei uma errada, entendeu? Por mais que seja que a gente procure, né? Eu leio o meu próprio Rogan, eu fico assustado, entendeu? Eu digo assim, cara, eu sou assim mesmo, complicou agora. Entendeu? Preciso me policiar para algumas coisas. Mas eu acho que esse é o ponto. As pessoas têm que se conhecer. Né? Não adianta numa empresa de família você achar que você vai tomar uma decisão numa mesa de conselho, porque não vai. A decisão acontece na casa da matriarca no final de semana. Gente, é assim no Brasil. E no mundo. Né? E o conselheiro não está lá. E o conselheiro não está lá. Então, e vai virar chacota da galera ainda. Você vê lá, o cara falou tal coisa. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque ele tem que interpretar onde ele está. Acho que esse é o ponto mais importante, né? Mas assim, como você fez a pergunta, para quem está começando, para quem quer iniciar essa carreira, é uma carreira que eu acho fantasticamente legal. Né? Especialmente porque você ganha muito do conhecimento do negócio. Eu, como conselheiro, por diversas vezes peguei práticas de um lado que eu achei que são fantásticas e levei para outros lados. Coloquei pessoas de empresas diferentes, diretores de RH ou financeiros para se falarem, até presidentes de empresas, assim, olha, você está com uma dificuldade aqui, no meu outro conselho lá foi resolvido de uma outra forma. Quer você, 2 presidentes, se falarem, de repente você aprende alguma coisa lá que me parece que vai ser usado aqui. Pô, eu tive casos que foram de muito sucesso fazendo isso. Então, essa polinização que a gente faz entre conselhos, para mim é o que faz um país dar certo. Né, um pedaço, né? Eu sei que tem diversas outras questões, porque você troca, e essa troca é uma troca assim, num nível correto para fazer o bem para as empresas, o bem para quem está do lado das empresas. Então, eu acho fantástico, é uma carreira maravilhosa, devia ter começado antes. Eu sempre fico me questionando por que eu não comecei antes, né? Mas a gente tem a maturidade para o momento certo. No momento né? certo, não tenho dúvida. Muito bom, muito bom. Sérgio, quem quiser te procurar, como é que faz? Vai na Exec, normalmente LinkedIn, a pessoa me acha né? fácil LinkedIn. ali, Sérgio Alexandre Simões, ou Sérgio Simões no LinkedIn me acha fácil, né? O site da Exec tem lá também a estrutura. E qualquer coisa fala contigo, né, Jorginho? Você que é o famoso aqui, eu sou só entrevistado, né? Bom, gente, então para você que está pensando em carreira, ou já pensou, né? Já avaliou seguir a carreira como conselheiro consultivo, ou achava que conselho consultivo não era para você, mas talvez possa ser uma boa alternativa lá na frente. Então aproveita aqui essa jornada, compartilha com quem você acha que pode beber desse conhecimento, dessa experiência aqui, que o podcast foi sensacional, né? Não deixa de seguir a gente no canal, avalia o nosso podcast, ajuda a distribuir para as outras pessoas. Sérgio, muito obrigado, cara. Obrigado você, Jorge, obrigado aí a todos que espero que consigam, né, tirar desse nosso bate-papo algum tipo de saber para poder dar o próximo passo aí. É um prazer estar aqui com você. Obrigado, muito amigo. Bom, obrigado.